No vídeo de hoje do canal do Nicola, eu vou te contar quem são e quanto valem os 30 maiores clubes do futebol brasileiro num levantamento bem legal que a Esportes Velho fez. Vou falar também sobre a liderança do São Paulo do Campeonato Brasileiro. O Tricolor venceu o primeiro turno do Campeonato Nacional e já dá para fazer uma matemática em relação ao título. Para completar, preciso te contar sobre a eliminação bem dolorosa do Internacional na Libertadores para o Boca Juniors. O Inter foi eliminado nos pênaltis, o Bahia também praticamente fora da Sul-Americana e o Brasil tomando um 7-1 vexatório dos argentinos. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. Antes de passar tudo o que eu prometi agora há pouco, pedi para você deixar um like nesse vídeo e para se inscrever no canal. Para se inscrever, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Bora começar o vídeo falando a respeito do Internacional que quase conseguiu eliminar o Boca Juniors na fase de oitavas de final da Libertadores. Os dois times se enfrentaram nessa quarta-feira na Bombonera. O Inter havia perdido na semana passada em casa por 1-0, devolveu o placar de 1-0 a seu favor nessa quarta-feira, gol marcado contra pelo Fabra aos 3 minutos do segundo tempo e levou a decisão para os pênaltis. Pouco antes dos pênaltis, o Inter ainda teve a oportunidade de fazer o 2-0, que era o resultado que o classificaria dentro de campo durante os 90 minutos. Na cobrança de pênaltis, dois jogadores do Internacional desperdiçaram, o último deles foi o Peglo, e o Internacional acabou sendo eliminado da Libertadores da América, num cenário bem parecido ao da Copa do Brasil. Contra o América Mineiro também havia perdido em casa por 1-0, venceu fora por 1-0, mas acabou caindo na decisão por pênaltis. A curiosidade é que as únicas duas vitórias do Abel Braga à frente do Internacional desde que retornou ao Colorado foram vitórias que nada valeram, afinal de contas o Inter perdeu nos pênaltis. Para completar, queria te contar que a partir de agora só resta o Internacional brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Se é que esse título ainda é possível, o Inter aparece nesse momento na sexta colocação do Campeonato Nacional, time que era líder até outro dia, e tem eleição presidencial para a próxima terça-feira. Um dos candidatos promete contratar Miguel Ángel Ramírez, o técnico espanhol do Independiente Del Valle. Se você não sabe dessa história, te contei com todos os detalhes nesse vídeo. O mais famoso 7-1 da história do futebol foi no Brasil e Alemanha. 7 para os alemães, 1 para o Brasil na semifinal da Copa do Mundo, disputada em território nacional. Algo difícil de esquecer, certo? Pois saiba que estamos diante de um novo 7-1 para os adversários, e para piorar, esse 7-1 é a favor dos argentinos. Nos confrontos dessa temporada em Copa Libertadores e Sul-Americana, os brasileiros estão levando um verdadeiro passeio. São 7 classificações dos hermanos contra uma única classificação de brasileiros diante dos argentinos. Estou com todos os dados aqui, queria dividir com vocês. As 7 derrotas nacionais foram do Atlético Mineiro contra o União Santa Fé na Sul-Americana, do Fortaleza contra o Independiente na Sul-Americana, do São Paulo contra o Lanús também na Sul-Americana e por último do Vasco contra o Defensa e Justiça também na Sul-Americana. Tem ainda mais 3 eliminações na Libertadores da América, do Flamengo diante do Racing, do Atlético Paranaense diante do River Plate e do Internacional diante do Boca Juniors. 7 eliminações de brasileiros contra argentinos, contra apenas uma vitória nacional. Vitória dos brasileiros do Bahia contra o União Santa Fé na Copa Sul-Americana. É importante contar que esse mesmo Bahia que eliminou na fase passada o União Santa Fé tem enormes chances de ser eliminado pelo Defensa e Justiça, outro time argentino. Nessa quarta-feira, jogando em Salvador, o Bahia perdeu por 3-2 para os argentinos, vai precisar vencer por 2 gols de diferença na semana que vem na Argentina se quiser eliminar o Defensa e Justiça, ou seja, estamos num placar diverso de 7-1, muito próximo de virar um 8-1. O que mais chama a atenção diante desses números é a capacidade financeira dos brasileiros em relação aos argentinos. Não sei se você acompanhou, mas recentemente a gente fez uma entrevista, uma live bem legal com o Gustavo Grossi, que é o homem que pensa o River Plate. E ele passou uma série de números que ajudam a entender o tamanho pequeno do futebol argentino no aspecto financeiro em relação ao brasileiro. Só para trazer alguns dados. O River Plate faturou na temporada passada 4 milhões de dólares com direitos de transmissão, o Flamengo faturou 40 milhões de dólares. São 10 vezes mais de faturamento para o Flamengo com televisão. Se a gente pegar a capacidade financeira em relação a folhas salariais, outros números que assustam. A folha salarial do River Plate chega a ser 1/4 da folha do Flamengo. Já o Racing, que recentemente despachou o Fla da Libertadores da América, tem uma folha salarial de 5 milhões de reais.
Com essa folha, o Racing estaria mais ou menos na 14ª, 15ª colocação do Campeonato Brasileiro no que diz respeito a esse ranking de folhas salariais, ranking que é liderado pelo Flamengo com 22 milhões e meio de reais. O que eu quero dizer com tudo isso? Acho que está na hora de os clubes brasileiros fazerem uma reflexão, porque apesar de terem uma capacidade financeira muito maior, porque apesar de gastarem muito mais, eles são tão frágeis nos confrontos contra os argentinos. Se você tem a resposta ou suspeita de alguma coisa, use o espaço para comentários para deixar sua opinião. Bora falar agora sobre o São Paulo, líder do Campeonato Brasileiro e campeão do primeiro turno. O tricolor fez 4-0 contra o Botafogo na noite dessa quarta-feira no Morumbi, em jogo atrasado ainda do primeiro turno, e por isso faturou a primeira etapa do Campeonato Nacional. É só um título simbólico, não tem grande valor, certamente não tem torcedor do São Paulo indo para a Avenida Paulista para comemorar, mas vale a lembrança de que nas 17 últimas edições do Campeonato Brasileiro, em 13 delas o campeão do primeiro turno acabou se tornando campeão brasileiro. Pode ser um bom indício para o tricolor, que com a vitória contra o Botafogo abriu 7 pontos de vantagem para o Atlético Mineiro. São Paulo e Galo têm o mesmo número de jogos, 24 partidas. O Flamengo, que aparece na terceira colocação, está 8 pontos atrás do São Paulo, com uma partida a menos. É o São Paulo conseguindo uma gordurinha importante no momento fundamental da temporada. Queria trazer alguns dados da matemática do São Paulo para ser campeão. Antes, preciso só te contar que na história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos, em geral, 73 pontos garantem o título pro campeão. Isso porque, exceção ao ano passado, em todas as outras edições do Campeonato Brasileiro por pontos corridos, nunca um vice-campeão conseguiu mais do que 72 pontos. Então, para os matemáticos, o número mágico para o título nacional é de 73 pontos. Por que eu disse que o ano passado é exceção? Porque teve o Flamengo como campeão com 90 pontos e Santos e Palmeiras dividindo a segunda colocação com 74 pontos. O campeonato desse ano está muito mais equilibrado, com os times de cima perdendo bem mais pontos. Então talvez seja possível até ser campeão com menos do que 73 pontos, mas vamos trabalhar com esse número. São Paulo, com a vitória contra o Botafogo, chegou a 50 pontos. Isso significa que para os 73 pontos mágicos, o tricolor ainda precisa conquistar mais 23 pontos. 7 vitórias e 2 empates em 14 jogos que restam. O São Paulo ainda poderia perder 5 partidas. Tricolor do Fernando Diniz, que não perde um jogo do Campeonato Brasileiro há 17 rodadas. Se não perder na próxima rodada contra o Corinthians na Neoquímica Arena, vai igualar sua maior marca, a sua maior invencibilidade na história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos. Essa invencibilidade é do ano de 2008. Só para arrematar sobre o São Paulo, além da liderança isolada do Campeonato Brasileiro, preciso te contar que o tricolor tem o segundo melhor ataque, a melhor defesa, o melhor saldo de gols, o maior número de vitórias, é também o melhor mandante e o segundo melhor visitante. Bora falar agora sobre o Botafogo numa crise desesperadora. A derrota para o São Paulo foi a 6ª seguida no Campeonato Brasileiro, igualando a pior sequência de derrotas. O Botafogo só havia perdido na história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos uma única vez por 6 rodadas seguidas. Foi no ano de rebaixamento e tudo indica que mais uma vez o Botafogo cairá. O time é o penúltimo colocado com 20 pontos, um único ponto à frente do Goiás, que é o lanterna do Campeonato Brasileiro. Uma crise total. Time que perdeu para o Flamengo na última rodada, perdeu agora e enfrenta o Internacional, outro time em fase de ascensão. Apesar da eliminação para o Boca Juniors, conseguiu vencer o rival argentino na capital argentina. Pois bem, só para completar sobre o Botafogo, queria te contar que o Felipe Neto, que é torcedor declarado do Botafogo e um dos youtubers mais conhecidos do país, detonou a diretoria do Botafogo pouco depois dessa derrota por 4-0. Ele escreveu o seguinte, abre aspas: "Os responsáveis pela destruição do Botafogo nunca se responsabilizarão genuinamente", fecha aspas. Felipe Neto, que chegou a sugerir ou se oferecer para pagar 3 milhões de reais na possibilidade de transformação do Botafogo num clube empresa. O Botafogo não conseguiu recursos suficientes para se transformar numa empresa e, se for rebaixado para a segunda divisão, certamente esse projeto de SA vai ficar ainda mais distante. Para completar sobre o Botafogo, vale a lembrança de que o Honda, principal contratação do Botafogo para a temporada, ficou no banco de reservas durante todo o jogo contra o São Paulo, acabou sendo barrado pelo Eduardo Barroca, que mesmo se recuperando do Covid, comandou o time por telefone. Honda e Calu, as grandes contratações do ano, não conseguem vingar e o Botafogo parece a cada dia pior. Quero fechar o vídeo com um estudo bem legal feito pela Sports Value, uma agência de marketing que está muito associada, está muito ligada aos números, ao aspecto financeiro dos clubes. E a ideia da Sports Value nesse levantamento era contar sobre se seu clube fosse vendido, qual seria o valor de mercado dele.
A gente tem visto em todo o mundo vários clubes sendo comprados por bilionários russos, árabes, sauditas, enfim. E aí a Sports Value teve essa ideia de tentar mensurar o valor de cada um dos clubes. E ela fez esse levantamento e apontou os 30 clubes mais valiosos do futebol brasileiro. E, infelizmente, como eu já imaginava, a minha portuguesa não faz parte dessa lista. Antes de falar o valor sobre cada um dos clubes, é preciso contar que esse estudo se baseia em 4 pontos específicos. Direitos esportivos, que se refere a quanto cada clube é capaz de arrecadar com participação, especialmente em competições e da televisão. Ativos, dinheiro em caixa, aplicações financeiras e valores relacionados a estádio e centros de treinamentos. Outro ponto, jogadores, envolve categoria de base e também elenco profissional, quanto esses atletas valem. Tudo isso vai agregando para o valor final. E aí, por último, tem também o valor da marca. Nessa conta, o pessoal da Sports Value levou em consideração o potencial do mercado consumidor de cada clube, além do tamanho da torcida. Tá? Então bora começar do 30º ao primeiro colocado. Antes só mais um ponto importante. O Amir Somogyi, responsável por esse levantamento, chegou a dar uma entrevista à CNN alertando que os clubes brasileiros valem muito pouco. Somados esses 30 clubes mais valiosos do Brasil, a gente chega ao valor de 25 bilhões de reais. O Dallas Cowboys da NFL vale 28 bilhões de reais. E o Real Madrid, que é o clube de futebol mais valioso do mundo, vale hoje 22 bilhões de reais. Só a título de comparação, o Real Madrid sozinho vale praticamente o mesmo do que todos os 30 principais clubes brasileiros. Bora para os números, que é a parte mais importante. 30ª colocação do Atlético Goianiense, que aparece com 161 milhões de reais de valor. 29º lugar do Figueirense, 167 milhões de reais. 28ª posição de outro time catarinense, a Chapecoense, 196 milhões de reais. 27º lugar do Guarani, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, 203 milhões de reais. 26º, Vitória, 204 milhões de reais. 25º lugar o Avaí, com 233 milhões de reais. Para mim agora as duas grandes surpresas. Eu imaginava Ceará e Fortaleza muito melhor colocados. O Fortaleza aparece na 24ª colocação com 254 milhões de reais. O Ceará é só 23º com 259 milhões de reais. Imagino que a falta de um estádio possa ter sido determinante para que esses times aparecessem tão embaixo. 22º lugar do Náutico, 263 milhões de reais, a Ponte é a 21ª com 277 milhões. 20º lugar do Santa Cruz, 292 milhões de reais. Bora para os times que ocupam a 19ª a 10ª colocação. O América é o 19º colocado, 320 milhões de reais. O Goiás aparece no 18º lugar e vale hoje 345 milhões de reais. O Red Bull Bragantino, com investimento muito forte dessa empresa multinacional, é o 17º colocado com 372 milhões de reais. O Sport aparece em 16º, 412 milhões de reais. Curitiba é o 15º, 458 milhões de reais. Já o Bahia, que aparece hoje como o clube mais rico do Nordeste, surge na 14ª colocação desse ranking, 550 milhões de reais. Daqui para frente só grandes clubes. O Botafogo, de quem eu falei agora há pouco, dono de uma dívida de 1 bilhão de reais, é o 13º no ranking da Sports Value, valendo 605 milhões de reais. Esse seria o valor para se alguém quisesse comprar o Botafogo para que arrendasse o clube. 12ª colocação do Cruzeiro, time que hoje integra a Série B do Campeonato Brasileiro, até por isso certamente mais desvalorizado, 837 milhões de reais. A 11ª colocação é do Santos, que deu um passo importante rumo à próxima fase da Libertadores, empatando com o Grêmio fora de casa. De acordo com a Sports Value, o Santos vale 906 milhões de reais. Bora para os 10 primeiros colocados. O 10º é o Vasco da Gama com 953 milhões de valor. O Fluminense aparece em nono com 1 bilhão de reais. É o primeiro entre todos esses clubes que eu citei, batendo na casa de 1 bilhão de reais. O Grêmio é o 8º com 1,5 bilhão de reais. O 7º é o Atlético Paranaense, outra surpresa. Time bem valioso, isso é muito associado também ao estádio, um dos mais modernos do país. O Atlético Paranaense vale hoje 1,67 bilhão de reais, bem perto do Atlético Mineiro, que aparece em sexto com 1,7 bilhão de reais. Um pouquinho acima só aparece o Internacional, que é o 5º colocado, 1,74 bilhão de reais. O Beira-Rio é o grande responsável pela diferença entre o Internacional e o Grêmio. 37% dessa receita ou desse valor de marca está associado aos ativos do clube.
Bora falar sobre o quarto lugar, que é ocupado pelo São Paulo. São Paulo, que já foi considerado alguns anos atrás o clube da moda, perdeu demais nos últimos anos em relação a patrimônio, em relação também à capacidade esportiva, a títulos, e ocupa a quarta colocação com um valor de mercado, de acordo com a Sports Value, de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Os ativos representam 42%. Quando eu falo em ativos, sempre bom lembrar, Morumbi e centro de treinamento. Já os jogadores aparecem responsáveis por 23% do valor do mercado. Já o terceiro lugar é do Palmeiras, 2,2 bilhões de reais. E o valor da marca do Palmeiras é o grande atrativo, é o grande responsável por essas cifras boas. 41% de toda essa bolada estão associados ao valor da marca. O valor da marca, só para lembrar, tamanho da torcida, capacidade de engajamento e de investimento desse torcedor, a distribuição geográfica, enfim. Ainda sobre o Palmeiras, é importante contar que 31% também são de jogadores. O Palmeiras hoje tem um dos elencos mais valiosos do país, com vários jogadores importantes, todos vindos, ou quase todos vindos das categorias de base, Gabriel Veron, Gabriel Menino, Patrick de Paula. Isso conta de forma positiva, e os ativos são referentes a 17%. Segunda colocação do Corinthians, diferença bem pequena para o Palmeiras. Palmeiras 2,2 bilhões, o Corinthians com 2,3 bilhões de reais. E o estádio corintiano deu uma bela ajuda nesses 2 bilhões e 300 milhões de reais. 35% dos 2 bilhões e 300 são referentes a ativos, ligados ao estádio, a centros de treinamentos e afins. E a curiosidade é que o Corinthians consegue valer 2 bilhões e 300 milhões, mesmo não conseguindo ser capaz de fechar no azul há vários anos. Na temporada passada, por exemplo, teve um déficit de 177 milhões de reais. O clube mais valioso, aquele que tem a maior capacidade de atração de receitas, aquele que, se fosse vendido, teria o melhor preço, seria o Flamengo, responsável ou com um valor de 2,9 bilhões de reais. Na avaliação do Sports Value, muito baixo, muito pouco para um time de 40 milhões de torcedores, mas na nossa realidade foi o time que nadou de braçadas, são 600 milhões de reais à frente do Corinthians, e esses 2,9 bilhões de reais só não são maiores pela falta de um estádio para o Flamengo. O Flamengo joga de aluguel no Maracanã. Só para completar, o valor dos atletas representa 30% desses 2,9 bilhões de reais. Não à toa, o Flamengo investiu demais na contratação de atletas. Cheguei a contar para você no vídeo dessa quinta-feira sobre alguns dos reforços mais caros do Flamengo. Se você não viu, dá uma olhada nesse link. Por último, mas não menos importante, é legal contar que o valor da marca do Flamengo corresponde a 40% de toda essa capacidade de faturamento, ou desses 2,9 bilhões de reais. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal vai resolver esse problema. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Para fechar, queria lembrar que você também pode virar membro do canal do Nicola. Vou deixar na descrição desse vídeo um link. Você clica lá, escolhe um dos 5 planos e passa a ter uma série de vantagens. Combinado? Nos vemos de tarde com mais vídeo. Tchau, tchau!